tarde a todos os nossos colegas da disciplina de Ética Profissional do Instituto Federal Goiano. Boa tarde ao nosso professor Felipe Barbosa Silva e a todos que estão assistindo no YouTube. Esperamos que estejam todos bem e saudáveis em suas casas. Hoje nós falaremos do tema das entidades de classe e a ética profissional, com base no caderno 5 do CREA. Os discentes que farão essa apresentação serão eu, Ana Carolina Fernandes Guimarães, Ana Clara Cruvinel Guimarães e Caroline de Abreu Silva. Bom, vamos falar primeiro do que é uma entidade de classe. Entidade de classe é uma sociedade, tanto de empresas quanto de pessoas físicas, e elas têm a função de representar juridicamente toda uma classe. As entidades de classe, além da representação jurídica, elas podem também dar algum tipo de assistência aos profissionais daquela classe, algum tipo de cooperação, tem o objetivo também de fazer reuniões para promover o networking. Ela pode ajudar, a função principal dela é ajudar aquela classe nas dores dela. Basicamente, ela presta serviços aos seus associados. Diferente da organização, como o CREA, ela tem outros nomes também. Por exemplo, confederações, federações, associações, sindicatos e cooperativas. Bom, em Goiás nós temos três principais. Essas que nós vamos falar, elas estão credenciadas no âmbito federal, que é o SENGE, o Clube de Engenharia de Goiás. Temos o ABDEC, Associação Brasileira de Engenheiros Civis, e o SENGE com S, que é o Sindicato dos Engenheiros Civis. Agora, para falar melhor sobre uma entidade de classe, a gente vai passar um vídeo de um engenheiro falando sobre as entidades de classe. O associativismo é uma das melhores formas para uma conduta cidadã. No âmbito do sistema CONFEA-CREAS, o associativismo é praticado pelas entidades de classe. Vou destacar aqui 4 funções importantes das entidades de classe. Uma primeira função é a participação direta do sistema através dos conselheiros nas câmaras regionais e também na plenária do CREA. Uma segunda é a participação na sociedade numa série de conselhos, influenciando uma série de políticas públicas. Uma terceira função é a de formação continuada, promovendo cursos, palestras, simpósios. Uma quarta é a promoção de eventos culturais, sociais. Por fim, gostaria de convidar todos a participar das entidades de classe, a ser um associado cidadão que participa com intensidade. CREA Paraná, inserção, valorização e defesa das profissões. Bom, entendido agora o que é uma entidade de classe, a gente tem que pensar também que ela tem funções e dentro dela podem existir comissões. Uma delas é a comissão de ética. Essas comissões, ela tem como finalidade promover a ética no meio do âmbito profissional. Ou seja, as comissões de ética têm como finalidade promover a ética, o aperfeiçoamento moral e o resgate da boa atuação profissional. Ela tem 3 principais funções. A preventiva, onde ela vai divulgar e esclarecer tudo que deve ser eticamente certo dentro da profissão. Uma forma de regularizar e deixar todo mundo ciente do que é certo e o que é errado dentro da profissão, ético ou não, dentro do exercício da sua profissão. Temos também a via conciliatória, que promete fazer a mediação de desavenças entre os próprios profissionais e clientes. Temos também a função corretiva, que em caso de desvio de conduta, ela pode aplicar algum tipo de sanção, porém ela tem algumas limitações e a sanção só pode ser feita no âmbito da ofensa. Para a implantação da comissão de ética, é preciso ser aprovado o seu regimento interno. Esse regimento interno, basicamente,
é o código, né? Que você faz, o código de ética. E o código de ética que das entidades de classe, ele é baseado no código de ética do CREA, por exemplo, o nosso. Então, ele não pode se afastar muito dele, ele pode ser mais claro em algumas coisas, mas ele não pode se afastar do código de ética do CREA. E o objetivo dele é nortear de forma justa como o profissional deve proceder se porventura o profissional fugir do comportamento esperado, se ele tiver um comportamento antiético, o código vai estar lá para mostrar isso. E assim, quando houver uma divergência entre profissionais ou entre profissional e cliente, esteja claro que é aceitável ou não eticamente. Depois de entender qual é a definição, a função e como é o tratamento interno de uma entidade de classe, a gente tem também que compreender qual que é os passos de tratamento de um processo ético dentro dessas entidades de classe. São 6 passos e eu vou estar falando sobre cada um deles. O primeiro passo é o início do processo. O que quer dizer isso? O processo ético vai ser iniciado e aí, ao receber a denúncia, pode sendo formal ou verbal, é necessário fazer uma formalização e coletar toda a identificação e assinatura de quem foi denunciar, ou seja, do denunciante. Nessa formalização, é indispensável que faça essa identificação para que porque se não constar, essa denúncia não pode ser que não seja aceita. O segundo passo é o tratamento dessas denúncias. Ele tem que ser encaminhado ao presidente ou secretário da comissão de ética, que vai recebê-la e vai fazer uma pré-análise. Caso esse não se trate de um processo realmente ético, eles fazem a pré-análise e vejam que não é um processo ético, o presidente ou secretário da comissão de ética, ele vai emitir um despacho e vai determinar que esse processo seja arquivado. Aí vai ser encaminhado esse arquivamento para homologação numa reunião dessa comissão. Depois dessa homologação, tem que ser emitido um ofício com assinatura de responsabilidade. Peraí, deixa eu ver se é isso mesmo. Não. Aviso de recebimento. Então, após essa homologação, deve ser emitido um ofício com um aviso de recebimento ao denunciante e informar que o processo foi arquivado. Se o processo realmente for um processo ético, o presidente ou o secretário da comissão vai designar um relator para esse processo. O terceiro passo é a conciliação, que o relator ele vai identificar, quando for o processo realmente for ético, ele vai identificar se há ou não a possibilidade de conciliação. Mais para frente, a Ana Carolina vai estar falando sobre essa via conciliatória, para vocês entenderem um pouquinho melhor. Caso o processo não seja possível de conciliação, tem que fazer uma relatação de processo e encaminhar para uma reunião da comissão. Se tiver possibilidade dessa conciliação, vai convocar as partes, tanto o denunciante como o denunciado, para reunir nessa conciliação, para a reunião da conciliação, e através de ofício vai comprovar o recebimento de conciliar. O quarto passo é a instrução processual, vai ser iniciado com envio do ofício ao denunciado, com prazo de manifestação de 10 dias, contando do dia que recebe. Se não for atendido o recebimento, poderá ser reiterado um ofício novamente, com um prazo de 10 dias de novo. Se não tiver nenhum atendimento nessa segunda notificação, o processo vai seguir sem que haja revalia. O quinto passo é a análise do processo. A comissão vai analisar o processo, podendo solicitar mais esclarecimentos a quem foi cadastrado ou continuar da mesma forma que está. Qualquer membro dessa comissão pode pedir vista ao processo, ou seja, qualquer membro que estiver participando da comissão da entidade, ele pode querer maiores esclarecimentos e a pessoa tem que dar o seu relato para
continuar o processo. Todo mundo estando de acordo, o processo vai ser apreciado pelos todos os membros da comissão e aí fazer a análise correta. O sexto passo e último é o julgamento, que a Comissão de Ética da Entidade de classe vai poder decidir sobre o processo entre 3 fases. Se vai arquivar o processo e não vai acontecer nada, se esse processo ainda vai ser encaminhado a uma câmara especialidade da modalidade da denúncia, ou se vai penalizar o denunciado no âmbito das disposições estatuárias. Agora eu vou passar um fluxograma para entender um pouquinho melhor. Por exemplo, a entidade recebe uma denúncia. Aí, ele é um caso ético. Se ele não for um caso ético, o pessoal vai fazer o quê? Vai despachar esse arquivo, vai comunicar às partes interessadas e vai arquivar. Pronto. Se for um processo ético, ele vai convocar o denunciado. Se ele comparecer, vai registrar o depoimento e ver se é possível ou não a conciliação. Caso ele não compareça, vai reconvocar, como eu já tinha dito, esse denunciado, dar o prazo até de 10 dias. Aí, se ele não comparecer, vai determinar a revalia. Caso ele compareça, né, como eu já tinha dito, vai registrar esse depoimento e vai ver, é possível a conciliação ou não. Se for possível a conciliação, vai convocar as partes da conciliação e vai ver, houve ou não a conciliação. Se houver, vai emitir o termo de conciliação e vai arquivar. Caso não haja conciliação, vai emitir um parecer final e vai encaminhar para a reunião da comissão. Aí, na reunião, vai determinar se vai ter vista ou não. Se for solicitado a vista, vai emitir o parecer final dessa vista e pronto. Caso não seja solicitada a vista, vai para o julgamento, que pode ser voto ou consenso do pessoal que faz parte da comissão da entidade, aí vai executar, que é o último passo, que pode ser arquivado, pode ser punido ou a denúncia. Ok, bem, a Caroline falou sobre os processos, os passos referentes ao processo ético, e agora a gente vai falar, eu vou falar um pouquinho sobre os cuidados especiais, que os mais importantes que a gente achou importante ressaltar. Primeiramente, apenas profissionais, pessoas físicas, associados poderão ser submetidos ao processo ético. Ou seja, pessoa leiga, jurídica, que não faz parte da associação das entidades de classe, não vai poder estar participando do processo, não vai estar sujeito ao processo. A comissão de ética somente pode penalizar os profissionais no âmbito das penas previstas em seus estatutos, não pode criar uma nova pena fora do padrão. Todos os processos deverão tramitar em absoluto sigilo, assim como as penas de advertência reservada. Ou seja, até a advertência reservada ainda vai ter o âmbito do sigilo em relação ao profissional que está sendo penalizado. Só será admissível a punição de associado havendo justa causa e sempre havendo-lhe sido assegurado o amplo direito de defesa e de recurso, cujos termos devem estar previstos em estatuto e na forma que diz a lei. Ou seja, primeiramente ele tem que ser julgado e se tiver todo aquele processo que ele explicou, se for realmente comprovado, aí que vai haver a punição. Lembrando que todas as decisões e julgamentos, elas devem ser previstas em ata, vai ter que tudo ser certinho para haver o julgamento de forma correta. Ok, a gente vai falar então sobre infração ética. O que vai ser a infração ética? É qualquer ato que apresente atentado contra os princípios éticos, descumprimento do dever de ofício, conduta especialmente vedada ou lesão a direito reconhecido de outro indivíduo. O Código de Ética Profissional é uma cartilha de orientação de condutas, ou seja, ela não vai estar impondo algo. O nosso código ele não tem negativas de ação, ou seja, não é uma proibição ou obrigação de qualquer coisa de forma imperativa ou negativa. É expressamente recomendatório, porém não quer dizer que ele não esteja atento às ações antiéticas. Até onde vai a punição da infração? É próprio da norma ética uma única sanção cabível, que é a reprovação moral e repúdio à conduta considerada antiética. Ou seja, o que prevê na norma ética é que somente vai ter a reprovação moral para uma questão moral.
Pode passar. E na Lei 5.194 de 1966, ela já estabelece as penas para tal tipo de infração. Lembrando que uma infração ética vai ter uma punição ética. Então, ela vai estabelecer as 5 formas de punição, dependendo do grau. No artigo 71 dessa lei, as penalidades aplicáveis por infração da presente lei são os seguintes, de acordo com a gravidade de falta. E isso está, na verdade, no grau de gravidade da infração. Primeiramente, nós temos a de natureza moral, que seria primeiramente uma advertência reservada, que seria mais no âmbito de um puxão de orelha no profissional, para que ele não reincida, sendo uma coisa mais leve. A censura pública, que já mexe um pouco, é de natureza moral ainda, só que já mexe um pouco com a imagem do profissional. E depois partindo para penas de natureza um pouquinho maior em relação à lei, que no caso são multa, suspensão temporária do exercício profissional e cancelamento definitivo. A lei ela prevê que para o cancelamento do registro seriam por 2 motivos. Primeiramente, de natureza de má conduta do profissional, ou o segundo caso, que seria crime de natureza infamante. Então, agora a gente vai deixar esse questionamento aqui para vocês, para poderem estar incluindo no relatório. Qual infração você considera punível na área de engenharia civil e que tipo de punição que ela teria? Você vai falar sobre alguma que você já presenciou, alguma coisa que você já viu, o que você considera que seria punível. E a seguir, agora a gente vai passar um videozinho também em relação a um tipo de punição nessa área. O engenheiro civil responsável pela construção do prédio que desabou há mais de 2 anos na zona sul da capital teve o registro cancelado pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe. O resultado do processo foi divulgado hoje na sede do órgão. O inquérito administrativo conclui que o engenheiro civil Antônio Carlos Barbosa de Almeida, que tem 64 anos de idade e 33 de profissão, perde o registro profissional. O resultado do processo apresentado pelo presidente do CREA, Arício Rezende, aponta que o engenheiro é responsável pelo desabamento do prédio em construção no mês de julho de 2014, no bairro Coroa do Meio. O servente de pedreiro Josivaldo da Silva, a esposa, a filha dela e o bebê do casal, que dormiam na construção, ficaram soterrados. Depois de mais de 30 horas de trabalho do Corpo de Bombeiros, a família foi resgatada, mas o bebê de 11 meses não resistiu e morreu. 5 meses depois do acidente, o laudo apontou que houve um conjunto de erros no projeto, na fundação, estrutura e execução da obra. Inclusive, havia um pavimento a mais, enquanto o projeto previa 3. A conclusão do processo que apurou a responsabilidade do profissional é histórica. Pela primeira vez nos 40 anos do CREA em Sergipe, um engenheiro perde o registro profissional. O que deixou claro na análise processual é que ele era o responsável técnico pela obra. Para isso foi constatado o documento de anotação de responsabilidade técnica, que é tirado aqui no CREA, e que aponta toda a responsabilidade do projeto e da execução para o referido profissional. O processo foi iniciado nas câmaras de engenharia e ética aqui do CREA no início do ano passado. Passou pelas 3 instâncias, a última delas, o Conselho Federal. Em cada uma, o engenheiro teve o prazo de 60 dias para recorrer, mas não entrou com recurso. O CREA vai enviar o resultado do processo para o Ministério Público e o engenheiro poderá responder criminalmente. Depois de 5 anos, ele poderá tentar um novo registro no Conselho. Nós tentamos encontrar o engenheiro através do próprio CREA, mas a informação é que ele não foi localizado. Como a Ana Clara falou, existe uma punição para cada tipo de infração. Vamos deixar claro aqui que o Conselho de Ética não tem como finalidade punir os associados, nem ficar fiscalizando ou ficar apontando os erros dos outros. Essa não é a finalidade do Conselho. Como diz aqui no slide, a motivação da ética é apontar o bom caminho e procurar trazer de volta a ele os que dele eventualmente se afastem.
Agora, se acontecer de a pessoa receber uma punição, como a Caroline falou, existe toda uma conduta, um processo que passa até até a sentença ser dada, e como é uma sentença, ela é judicial, portanto, ela é final. Então, como é algo judicial, você não pode rever essa sentença, você pode tentar recorrer judicialmente e fazer, né, tentar reaver e provar a sua inocência, mas por via conciliatória você não consegue reaver o seu CREA, por exemplo, o seu registro. Bom, por hoje é só. Esperamos que tenham gostado. Se tiver alguma coisa, alguma dúvida, podem colocar aí embaixo nos comentários. Se tiverem alguma coisa a acrescentar, aos nossos colegas, qualquer coisa, manda um WhatsApp. Gostaríamos de agradecer ao nosso professor Felipe pela oportunidade. Esperamos que tenham gostado e até breve. Fala pessoal, Renato Guimarães aqui mais uma vez do portal engenharias.org. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre entidades de classe, entidades representativas. Vou te dar alguns motivos para você se filiar a uma hoje. Então pessoal, vamos supor que eu seja o presidente do Conselho Federal de Engenharia e eu tenho ao meu redor inúmeros conselheiros que são totalmente de acordo com o que eu penso ou o que eu venha a estipular para os profissionais de engenharia. Aí, certa data, eu resolvo simplesmente diminuir o piso salarial do engenheiro de 8 salários mínimos para 1 salário mínimo. Aí eu pergunto para você, vai fazer o quê? Vai bater com o pé na minha porta para poder me impedir? A primeira coisa que eu vou fazer é chamar o segurança para te botar para fora. E eu vou te mostrar agora como você pode impedir certas coisas dentro dos conselhos, tá bom? É fácil. Quanto maior o número de associados uma entidade de classe tiver, maior o número de conselheiros ela vai ter nas cadeiras do CREA e do CONFEA. Ou seja, mais poder de voto, mais poder de decisão ela vai ter. E você pode fazer parte disso, porque através das reuniões gerais, reuniões plenárias das entidades é que são definidos o que serão votados nessas plenárias no CREA ou no CONFEA. Ou seja, o que você pensa, o que você acha que está errado ou o que você acha que pode melhorar, deve ser levado a uma entidade de classe e o conselheiro vai pegar aquela tua ideia, vai pegar aquele teu objetivo, vai pegar aquele teu pensamento e vai levar para a votação na plenária do CREA. Aí é que está o grande problema e a grande solução. Vamos supor que uma associação X, Associação Engenharias.org, tenha 20 associados. Uma outra associação tenha 500. Essa associação de 500 associados vai ter muito mais conselheiros na cadeira do que eu com 20 associados. Quando o meu número de associados começa a crescer, mais requisições eu faço ao CREA para que ele disponibilize mais uma cadeira e equilibrar as forças na hora do voto e decisão. E quais são as outras vantagens também de você fazer parte de uma associação? As associações elas são responsáveis por várias coisas. Uma delas é por desenvolver cursos. Aí vão te dar cursos com desconto. Elas vão desenvolver eventos onde você vai ter a oportunidade de frequentar gratuitamente ou com vários descontos. Elas podem também conseguir empregar você através de estratégias de marketing. A partir de hoje, eu quero que você saiba do seguinte: quer ter poder de decisão? Quer ter poder de voto? Se afilia a uma associação ou a várias, você decide. Existem também algumas associações que elas só existem para estar lá, não servem para nada. Elas não fazem eventos, elas só querem saber de sugar o associado através de cursos que ela fornece, ela só quer saber da anuidade. Em contrapartida, não oferecem nada em troca ao associado. Você precisa ficar de olho nisso e fazer com que essa associação ela se movimente. Beleza? Cada associação tem a sua diretoria, cada associação tem as suas decisões em coletivo, você precisa participar. E talvez se colocar à disposição também para poder ser um conselheiro, para poder ser também talvez o presidente de um conselho, né? É isso que eu tenho para trazer para vocês hoje.